bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e Homem-Aranha Através do Aranhaverso já é um dos meus filmes preferidos de 2023. Pronto, falei. Nem comecei com a introdução original aqui do canal, porque esse vídeo é pra falar sobre Homem-Aranha Através do Aranhaverso, e como ele é não só uma continuação muito digna pra Homem-Aranha no Aranhaverso, o primeiro filme do Miles Morales, mas também como ele, muito provavelmente, na minha opinião, supera o primeiro filme. Sim, eu acho ele melhor do que Homem-Aranha no Aranhaverso, que é um dos meus filmes preferidos de super-heróis. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou falar o que eu achei dele. A princípio, sem grandes spoilers da história, não vou revelar aqui as grandes reviravoltas que a história pode ter, mas é lógico que como esse é o segundo filme, ele é uma continuação, eu vou pressupor que todo mundo que tá aqui assistindo sabe mais ou menos o que rolou no primeiro filme, então eu posso discutir livremente essa parte e um geralzão não muito aprofundado da história do segundo pra eu ter uma base com o que trabalhar aqui, tá, pessoal? Eu falo isso sempre porque eu sei que tem uma galera que não gosta de saber nada da história. E nesses casos eu recomendo que a pessoa vá ver o filme antes e depois venha aqui pro vídeo. Mas ó, se você não é essa pessoa que não quer saber absolutamente nada e tal, mas ainda não viu o filme, fica tranquilo que se eu for mencionar alguma coisa que é mais sensível, que seria mais considerado um spoiler, eu vou avisar antes, tá bom? A ideia desse vídeo aqui é fazer uma discussão mais geral. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo com spoilers depois, porque tem muito a ser discutido sobre esse segundo Aranhaverso. Bom, pra começar, eu tô gravando esse vídeo aqui um pouquinho depois da estreia de Através do Aranhaverso, e eu já posso dizer aqui pra vocês que o filme tá indo super bem. No momento em que eu gravei esse vídeo aqui, já tinham saído notícias a respeito de como Através do Aranhaverso se tornou a maior estreia do cinema de 2023 até agora, superando inclusive o Guardiões da Galáxia Volume 3, que foi o maior lançamento da Marvel nesse momento. E o final de semana de abertura dele nos Estados Unidos foi tão grande que ele já entrou em sexto na lista de maiores estreias de filmes animados. E outra coisa ainda, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tinha acabado de sair a notícia de que Homem-Aranha Através do Aranhaverso se tornou o filme mais bem avaliado de todos no Letterboxd. E eu tô falando essas notícias logo de cara porque isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Quem acompanha o canal sabe que eu não só amo muito o primeiro filme do Aranhaverso, tem vários vídeos aqui no canal sobre ele, vou deixar linkados aqui na descrição, como eu sou uma grande fã de animações. E muitas vezes a gente vê como as animações acabam sendo relegadas a uma coisa inferior, a uma coisa considerada infantil, e infantil de um jeito pejorativo, porque ser algo destinado para crianças não é algo ruim especificamente, mas muitas vezes colocam ser para criança, ser infantil, ser animação como algo de segunda categoria, uma mídia de segunda categoria em relação ao live action. E me deixa muito feliz ver que é possível sim fazer filmes de grande escopo de animação, como Homem-Aranha Através do Aranhaverso, que é um filme que dizem que teve mais de 1000 animadores trabalhando nele. Foi obviamente um filme que custou caro para ser produzido, mas que muito provavelmente vai se pagar e muito mais. Além de trazer esse público imenso, um monte de prestígio, um monte de prêmios e se tornar um dos filmes mais comentados do ano, que é o que eu tenho certeza que vai acontecer. Só até o momento que eu gravei esse vídeo, que nem foi tanto tempo depois da estreia assim, eu já tinha visto um monte de discussões a respeito do filme, um monte de pessoas criando teorias, um monte de pessoas adivinhando como que vai ser a continuação, de formas interessantes e formas que não são tão interessantes assim, mas isso tudo meio que faz parte da discussão quando é um filme com uma magnitude dessas. Eu fico muito feliz que ele tenha chegado a essa magnitude, porque quer dizer que a Sony Animation conseguiu alcançar um patamar de relevância tão grande ou talvez futuramente até maior do que o primeiro Homem-Aranha no Aranhaverso. E isso a gente vai ver mais pra frente, obviamente, quando tiver passado um tempo, a gente vai poder olhar pra trás e ver qual filme teve o maior impacto. Óbvio que o primeiro filme, como foi o primeiro, talvez ainda seja mais relevante para a história dessa franquia, mas na minha opinião, o segundo filme, se não superar essa relevância mais pra frente, muito provavelmente vai se equiparar, porque por mais que ele não seja o primeiro, na minha opinião, ele pega tudo o que o primeiro filme acertou e expande. Ele é um filme que tem um escopo muito maior, uma ambição muito maior, e ele entrega muito nisso. Eu falei sobre Através do Aranhaverso no meu vídeo de estreias mais esperadas de 2023. E eu não me lembro exatamente o que eu falei sobre esse filme lá, mas muito provavelmente foi algo na toada de eu quero muito ver, porque eu gosto muito do primeiro filme, todo mundo sabe disso, mas é aquilo, apesar de eu ter confiança na Sony Pictures Animation, eu também tenho muito medo do que pode sair, porque é muito difícil você estar na mesma franquia que Homem-Aranha no Aranhaverso. E aí entra, obviamente, o meu gosto pessoal? Entra, gente, não tem como evitar.
Mas, além do gosto pessoal, o primeiro filme do Aranhaverso é um filme que tem revolucionado continuamente o mercado de longas animados. A gente vê que ele foi altamente influente nesses últimos anos. O estilo do filme, a forma como ele aplicou a linguagem dos quadrinhos de um jeito que ficou natural e interessante. O uso da trilha sonora, os arcos narrativos dele. Homem-Aranha no Aranhaverso, aqui estou falando do primeiro filme, ele é um filme que é praticamente impecável na minha opinião, e ele é pra mim um dos melhores filmes de super-herói que existem. Você pode discordar, mas essa é a minha opinião, sou cadelinha do primeiro Aranhaverso sim, mas por mais que eu goste, eu acho importante dizer isso, que mesmo se eu não gostasse desse filme, como talvez alguns que estão assistindo aí não gostem, não dá pra negar o impacto que o primeiro filme do Aranhaverso teve nesses últimos anos todos, e como ele é um filme que alcançou coisas. Dizendo isso, é fácil entender por que um segundo filme teria tanta dificuldade em alcançar esse patamar tão alto que o primeiro colocou. Então eu tava com um pouco de receio de chegar com expectativas altas demais, e até mesmo se esse filme fosse bom, se fosse um filme divertido, eu ia chegar lá e ia me decepcionar. Simplesmente porque ele pode ser bom, ele pode ser incrível, pode ser divertido, mas ele não é Homem-Aranha no Aranhaverso. Felizmente eu tava errada. Esse filme não só conseguiu ser uma continuação digna do primeiro, mas ele superou o primeiro filme, na minha opinião. Como eu falei, ele traz um escopo muito maior do que o primeiro. Quando a gente tava no primeiro filme, a gente tinha o Aranhaverso indo até o Miles Morales, certo? A gente acompanhava o Miles no mundo dele, e esse mundo acabava sendo invadido, de certa forma, por outros Homens-Aranhas que vinham de outras realidades. E eles se uniram naquele filme, montaram ali o grupinho deles pra conseguir atingir um objetivo no final da história, mas a gente tinha uma história muito mais contida ali no universo do Miles. Já em Através do Aranhaverso, a gente abre completamente esse mapa do Aranhaverso. Isso não é mais a história de alguns aranhas em um universo específico e depois cada um tem que voltar pra sua realidade. Agora, a gente aborda a possibilidade de viagem entre cada um desses universos e a existência de uma sociedade de Homens-Aranhas que justamente viajam entre as realidades para garantir que o multiverso não se destrua, basicamente. E enquanto no primeiro filme a gente acompanhou uma jornada do Miles se tornando o Homem-Aranha, nesse segundo filme a gente não vai apenas acompanhar a jornada dele se autoafirmando como Homem-Aranha e lidando com vários dos conflitos sobre a identidade dele, a vontade de revelar os segredos sobre ser o Homem-Aranha ou não, como dividir a vida dele de Miles com a de Homem-Aranha, que é um tipo de conflito que a gente acompanha muito nas adaptações de histórias do Homem-Aranha, essa coisa da vida dupla, de você ter que decidir se você é um ou se você é outro, se você compartilha isso com as pessoas que você ama ou não. A gente tem isso, e o Miles ainda é o protagonista desse segundo filme, mas a gente tem vários outros personagens, alguns mais aprofundados, outros menos, que têm os seus próprios arcos, principalmente a Gwen Stacy, que sim, no primeiro filme ela já era uma personagem importante, mas nessa continuação ela ganha uma importância muito maior, na minha opinião, e ela também tem o que eu acredito que seja o arco mais completo de personagem nesse filme, porque tem algumas coisas meio complicadas sobre a decisão de fazer um filme dividido, que depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas a Gwen é a personagem que é mais aprofundada nesse filme. A gente teve no primeiro o Peter B. Parker, com bastante destaque, mas ainda era ele muito em relação ao Miles. A jornada dele era super atrelada à do Miles. A Gwen tem a sua própria jornada no segundo filme, e ela é uma jornada que passa por várias etapas de desenvolvimento bem interessantes. Eu gostei muito de ver o caminho que eles seguiram com o personagem dela, os medos e as decisões arriscadas que ela tem que tomar. Eu acho que a história dela ainda tem elementos pra serem revelados pra gente, ainda vai rolar muita coisa, mas eu achei bem satisfatória a forma que a personagem foi mostrada em Através do Aranhaverso. É bem interessante, inclusive, que o filme começa com ela, lá no mundo dela, porque toda a parte desse começo do Através do Aranhaverso é: ah, beleza, todo mundo tava no universo do Miles, todo mundo voltou pro seu universo. Será que eles vão conseguir se encontrar de novo? Eles fizeram uma amizade tão forte e não é como se estivessem morando em outro país, mas sim em outro universo que eles não fazem ideia de como um pode alcançar o outro. Então a gente acompanha a Gwen nesse começo, e isso pra mim foi uma decisão muito legal desse filme, porque a gente já começa em um universo diferente do Miles. E lembra como eu falei que esse filme trazia um escopo muito maior, que você tinha a possibilidade de conhecer vários universos dentro
do mesmo filme, pra mim, uma das coisas mais legais de Através do Aranhaverso é que cada um dos universos mostrados tem um estilo de arte que difere de todos os outros. Se você que tá vendo ainda não viu o filme, eu falar isso pode até soar meio óbvio pra um filme sobre multiverso. Afinal, é muito comum quando a gente vê histórias de universos paralelos, realidades diferentes, seja em filmes de super-heróis ou seja em outros filmes, que sempre exista uma variação em universos diferentes, né? Meio que o básico de uma história de multiverso eu tô aqui no meu universo e eu sou assim. Aí a minha versão alternativa de outro universo é loira. E a outra versão, num outro terceiro universo, tem um piercing no nariz. Esse tipo de coisa é super esperado em uma história de multiverso. Tanto que quando a gente vai ver em algumas tentativas de fazer isso no universo cinematográfico da Marvel, você costuma ter basicamente isso, né? Você tem, esse universo aqui não é Capitão América, é Capitã Bretanha. Ou, nesse universo, todo mundo é zumbi. Ou então, nesse universo, o Doutor Estranho usa rabo de cavalo. Esse tipo de variação. Mas não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é que cada um dos mundos mostrados em Homem-Aranha através do Aranhaverso é drasticamente diferente um do outro. Seja no mais básico, que é o design de personagem, que é o que mais costuma mudar nessas histórias de multiverso, vídeo o Doutor Estranho de rabo de cavalo, mas não é só isso. Você pega o mundo da Gwen, por exemplo, e toda a direção de arte é muito diferente da dimensão do Miles. Todas as cenas que se passam no universo da Gwen são num estilo mais pincelado, que até quando ela apareceu a primeira vez, eu pensei que fosse seu estilo usado só pra ela contar o flashback, uma coisa pra diferenciar do restante do filme. Mal sabia eu que era pra diferenciar de todas as outras dimensões. Se você, quando assistiu, não tiver notado isso, repara, toda vez que for mostrado uma dimensão diferente, você vai ver uma diferença no estilo de arte, no estilo de animação, na iluminação. Muitas vezes a técnica usada é diferente. Tudo muda muito de um universo pro outro. Talvez entre alguns seja mais difícil de notar, mas repara, tudo muda. Tem um exemplo bem interessante disso logo do começo do filme, que é uma cena que eu não considero um spoiler, é só um personagem que aparece, que não tem grandes consequências, tá? Mas se vocês quiserem pular, tá aqui, pra onde vocês devem pular. Agora que o pessoal que não gosta de spoilers saiu, tô falando de uma cena em que um vilão de outro universo aparece ali no mundo da Gwen. E esse vilão, ele é construído como se fosse de recortes de papel, mas não é como se dentro daquele universo da Gwen eles tivessem desenhado um ser feito de recortes de papel. Não, ele tem um estilo de arte completamente diferente e isso só mostra o quão recortado ele fica ali. Ele parece uma colagem mesmo. Eu preciso rever essa cena ainda, mas eu acho até que a taxa de quadros dele, da animação, é diferente da taxa de quadros da Gwen. E eu já vou falar mais de taxa de animação daqui a pouco. Mas de qualquer forma, esse uso de um personagem que tem uma característica do universo lá dele, levado ali pra dimensão da Gwen, e ele se mostrar tão distoante, é uma coisa que só acontece porque o filme se preocupa em trazer essas características tão marcantes pra cada um desses universos. Essa forma de movimento dele, esse jeito meio colagem, inclusive me lembra em um anime chamado Puella Magi Madoka Magica, quando elas estão nos covis de bruxas, que são como se fossem outra dimensão e normalmente eles costumam explorar técnicas diferentes de animação, coisas que parecem colagens, enfim, esse personagem aí, distoante do resto do fundo da tela e dos outros personagens ao redor, me lembrou muito a sensação de estranheza que tem esses momentos das bruxas em Madoka. Se você não faz ideia do que eu tô falando, tem um vídeo meu sobre Madoka que tem alguns spoilers, mas é muito legal. Vou deixar o link na descrição. Ok, terminei de falar dessa cena específica, bem-vindo de volta quem pulou. Tem vários mundos que são mostrados nesse filme. Alguns bem rapidamente, meio que só pra fazer uma piada ou referência mesmo. Outros que realmente são espaços em que acontecem cenas importantes. Mas todos eles são criados, na minha opinião, com muito carinho e muita dedicação, porque não é fácil fazer isso, gente. Não é porque a animação é 3D que é fácil fazer as coisas, tá? Tem um caso que é bem interessante e é realmente só uma referência, pessoal, não é uma coisa grande pra história, mas mesmo assim mostra o detalhe, que é um mundo todo feito de Lego. E o legal é que esse momento em que o mundo de Lego aparece, teve assistência de um menino de 14 anos. Esse garoto chamado Preston Mutanga, ele viu o trailer de Homem-Aranha através do Aranhaverso e decidiu recriar esse trailer como se passasse no universo Lego. Então todos os bonecos eram de Lego, as expressões, ele que fez tudo sozinho, lançou esse vídeo na internet e aí a equipe do filme mesmo viu, achou super legal e chamou o Preston Mutanga pra ajudar na animação desse universo no próprio filme. Eu achei isso muito da hora e eu juro que eu vou parar já já de falar das peculiaridades da animação desse filme, mas é que realmente quando eu falo que ele é um filme ambicioso, ele é ambicioso em todas as frentes e a animação eu sei que muita gente vai deixar passar batido. Vai só falar que é uma animação
animação linda, que tem uma direção de arte legal, mas não vai explicar por quê. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e impactantes desse filme. Então eu juro que é uma última coisinha, que é um personagem chamado Spider-Punk. Não vou entrar em detalhes sobre ele na história. Apesar dele ser incrível, merecia falar muito mais sobre ele, mas não é isso. Eu queria falar da parte visual do Spider-Punk, porque ele foi um personagem que foi bastante elogiado nas redes, as pessoas curtiram ele e curtiram também, muito especificamente, a parte visual desse personagem. Tem vários vídeos circulando dele se apresentando, falando de si mesmo. E se você não viu o filme ainda, dá uma olhada nesses vídeos. Eu vou tentar botar algumas coisas aqui na tela pra vocês entenderem. Mas ele é um personagem que o tempo todo ele fica mudando. E isso tem tudo a ver com a forma que ele diz que ele odeia consistência, que ele é um anarquista, ele não respeita rótulos. Ele é um personagem que não quer ser uma coisa só. E a equipe de arte e animação de Através do Aranhaverso conseguiu traduzir isso pra forma que ele é animado. Olha que legal, quando você vê o Hobie ou o Spider-Punk em relação aos outros personagens, ele parece que se mexe de um jeito diferente. Parece às vezes que a animação dele tá meio travada, tá com lag. Ele parece, assim como eu falei de uma outra cena lá atrás do começo do filme, que ele não se encaixa muito ali. O que faz total sentido pra um personagem que diz que não se encaixa nos padrões. Mas como que isso foi feito pela equipe de animação? A resposta tá na taxa de quadros desse personagem. Eu vou tentar falar de uma forma bem resumida aqui e eu posso errar, então animadores que estão assistindo esse vídeo, comentem aqui embaixo se eu expliquei certo ou errado, se faltou alguma coisa, tá? Mas uma coisa que rola muito em animação é dizer, esse filme é animado em 2, ou esse filme é animado em 4, e por aí vai. E em inglês é 2S, né? 2s, 4s e tal. E o que isso quer dizer? Você, pra animar uma cena, você tem ali uma taxa de quadros por segundo, né? A animação é ilusão de movimento, né? Então você tem vários quadros ou frames, que são basicamente fotos que vão passando rapidinho na frente dos seus olhos, e aí parece que tá se mexendo aquilo. Normalmente usam 24 quadros por segundo, se eu não me engano. Posso estar errada quanto ao Aranhaverso, que eu não sei exatamente qual é a taxa geral que eles usaram, mas o que é interessante é que você tem esses quadros que vão passando na tela. E os personagens não necessariamente a cada quadro vão ter uma pose diferente. Muitas vezes na animação você não vai fazer uma mudança entre cada um daqueles 24 quadros de um segundo, porque isso exigiria uma infinidade de quadros individuais produzidos. É um negócio que seria bem absurdo, tem gente que já fez, mas não é o mais comum. Até porque, dependendo do jeito que você faz, se você quiser fazer individual, pode causar uma estranheza. Enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas fato é que em Homem-Aranha Através do Aranhaverso, a maior parte dos personagens é animada em 2s, ou em 2. O que isso quer dizer? Que a cada 2 quadros, esse personagem muda de pose. Então, ele tá se mexendo assim, ele vai olhar pro lado, aí daqui a 2 quadros, né, 2 frames, ele vai mudar um pouquinho, aí depois vai mudar um pouquinho, e vai alternando. Então, a cada 2 quadros, muda de pose, certo? Espero que eu tenha explicado certo. É que eu acho que é importante pra entender. Então, quase todos os personagens do filme são desse jeito. Mas o Hobie não é. Ele, a princípio, é animado em 3s, ou em 3. Ou seja, ele muda de pose, esse bem pouquinho que vai mudando, que todo mundo mudaria a cada 2 quadros, ele muda a cada 3 quadros. Isso quer dizer que nosso cérebro vai detectar o movimento dele de um jeito diferente dos outros personagens. E vai parecer que ele tá se mexendo não necessariamente de um jeito mais lento, mas de um jeito mais travado. Só que não para por aí. Cada parte do personagem Spider-Punk ou Hobie é animada em uma taxa diferente. Enquanto o corpo dele é animado em 3, a guitarra dele é animada em 4. Ou seja, só vai mudar a posição ali, só vai ter alguma alteração a cada 4 quadros, enquanto o corpo dele tá se mexendo a cada 3 quadros. Então, em relação a ele, a guitarra já parece mais travadona. E em relação às pessoas que estão ao redor, os outros personagens, mais ainda. Tem o contorno dele que, enquanto o personagem tá parado, não se mexe, o contorno tá lá fixo ao redor dele, e quando ele se mexe, o contorno se movimenta a cada 2 quadros, que aí é a taxa das outras pessoas ao redor, mas em relação ao personagem fica tudo descompassado. Até o colete que ele usa é animado diferente, porque ele é animado em 3, mas ele é atrasado em alguns quadros, então ele não fica sincronizado com o corpo. Enquanto o corpo tá parado em uma pose, o colete já tá em outra e por aí vai. Ou seja, esse personagem, primeiro que ele deve ter sido um pesadelo pra animar, e segundo que ele é um testemunho do quanto que a mídia e a forma técnica de contar uma história pode ser usada a favor da caracterização de um personagem. A animação me fascina tanto, entre outras coisas, porque é um meio que possibilita fazer isso de um jeito muito mais orgânico do que outras mídias, justo porque se permite muitas vezes experimentar. Então vocês entendem o que eu quis dizer quando eu falei que esse filme é extremamente ambicioso? Se vocês quiserem saber mais da animação do Hobie, eu vou linkar um tweet de um membro da equipe do Aranhaverso que ele falou certinho como funcionou a animação dele.
dele. Pra fazer um personagem que nem é o protagonista, eles dedicaram tanto esforço, tanta criatividade, e isso é um caso extremo, obviamente, mas se repete ao redor do filme. É muito legal ver que tudo tem muito detalhe, tudo parece ter sido pensado aos mínimos detalhes. E o que é muito interessante é que depois de ter visto através do Aranhaverso, se você for rever o primeiro filme, você vai notar muitas coisas que já estavam plantadas lá para esse desenvolvimento da história. E não eram necessariamente coisas que todo mundo pegou, viu? Mas é muito interessante ver como agora, você assistindo o primeiro filme de novo, você fica chocado com como dava pra ver que esse era o rumo que a história ia tomar. E como eles plantaram isso de um jeito legal, que não foi na cara, que é interessante, que pra mim é o que eles continuam a fazer no segundo filme. No segundo filme, eles usaram muitas dicas sutis e foreshadowings, que pra quem não sabe, tem um link do Ficcionário explicando o que é foreshadowing, pra indicar pra gente pra onde a história tava indo. E é muito interessante que o filme te recompensa muito por tá prestando atenção. Teve alguns momentos na sessão que eu tava que eu percebi um negócio e o pessoal que tava atrás de mim só foi reparar quando realmente teve a grande revelação. Só que dava pra você perceber que a história tava indo pra esse caminho alguns minutos antes. Tudo porque se você tava prestando atenção, dava pra concluir isso, e vários sinais que começavam sutis e depois iam ficando cada vez mais intensos e iam aparecendo até uma revelação. Isso é uma coisa que eu gosto muito porque é um roteiro, na minha opinião, que é muito honesto. Ele não fica usando de artimanhas pra puxar o tapete de quem tá assistindo. Pelo contrário, nenhuma das revelações, na minha opinião, surge do nada nesse filme. A grande maioria delas é imprevisível o suficiente pra você se surpreender ou ficar chocado e tudo mais, mas quando você vai olhar, todas elas tinham sido plantadas em algum momento. E se você tivesse prestando muita atenção, você talvez já tivesse sacado elas antes. E eu não tô falando isso de um jeito pra dizer, ai, quem ficou surpreso não estava prestando atenção. Não, pelo contrário, é que assim como eu peguei algumas coisas, eu não peguei outras. E o legal do roteiro desse filme não é, ai, você adivinhar as coisas antes delas acontecerem, mas sim que quando você for rever esse filme, você vai ver que dava pra ter deduzido. O filme, ele conta com você não estar prestando tanta atenção a ponto de sacar as pistas, porque tem muita coisa rolando junto com essas pistas, e você não sabe exatamente o que vai se tornar algo importante na história e o que não vai. E falando em roteiro, deixa eu ir pra parte da trama, porque tem uma discussão nesse filme que eu acho extremamente interessante. Eu fiz até um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é um conceito apresentado em Através do Aranhaverso, chamado evento canônico. Eu não quero entrar em detalhes aqui de como esse conceito é apresentado, ou o que ele representa pros personagens, porque aí eu acho que estaria entrando já numa discussão mais profunda, que é o que eu não quero trazer aqui pra quem não viu o filme ainda. Acho que é legal vocês verem pela primeira vez no filme mesmo. Pra mim, essa discussão do evento canônico é uma parte que usa muito da metalinguagem e da intertextualidade desse filme. Eu tô falando um monte de palavra, não fecha esse vídeo, calma, tá tudo bem. Também não vou ficar explicando em detalhes o que é cada uma dessas coisas, mas assim, falando em termos bem gerais, e me corrijam aí, linguistas e comunicólogos e tudo mais, se eu tiver falado errado, metalinguagem, entre outras coisas, é quando você usa o texto pra falar do próprio texto, ou seja, entre outros exemplos, quando você tá lendo um livro que fala sobre livros e sobre o ato de escrever, ou sobre a língua como um todo, isso seria metalinguagem. Ou então quando você tem uma história de super-herói que comenta sobre a estrutura de histórias de super-heróis, na minha opinião, isso se encaixa em metalinguagem. E também tem a tal da intertextualidade, que, de novo, simplificando muito, eu posso estar errada em alguma das definições aqui, me corrijam. É basicamente um nome chique pra você falar de referências e você precisar ter consumido, lido, conhecido várias outras obras pra entender o que tá se passando naquela ali. Não é só isso, tá? Mas simplificando muito, muito, muito. Quando a gente pega Através do Aranhaverso e o tal do conceito de eventos canônicos, a gente tem muito essas duas coisas. Porque os eventos canônicos, eles são apresentados como coisas que acontecem na vida de todo Homem-Aranha. Então, exemplo muito básico. Todo Homem-Aranha, em todos os universos, perdeu o tio Ben em algum momento. Então, quando a história faz isso, ela já discute que não só em Através do Aranhaverso, o Miles perdeu o tio Aaron, mas também que em outros universos, os vários Homens-Aranhas perderam o seu tio. Isso pra mim é um comentário metalinguístico, porque traz uma discussão sobre a estrutura das histórias de super-heróis, principalmente das histórias do Homem-Aranha, e essa discussão se dá pelo uso de vários exemplos de obras que já existem. Eu sei que eu não queria aprofundar isso pra não dar spoilers, mas eu acho que o que eu falar, algumas pessoas podem considerar spoiler de saber algo geral da história, então pode pular aqui
tá? Que eu vou só explicar o que é o evento canônico e por que eu acho que tem metalinguagem e intertextualidade, e aí depois eu volto. Ok, agora sim. O evento canônico, ele é explicado no filme como algo que acontece na vida de todos os Homens-Aranhas. E isso acontece em todos os universos. Então, se você é um Homem-Aranha, em qualquer universo, você vai passar por esses eventos na sua vida, e eles meio que são parte do que faz você ser um Homem-Aranha. E isso é considerado como algo imutável, meio que vai acontecer, sempre é assim. E eles fazem isso trazendo vários exemplos de Homens-Aranhas ao longo dos vários universos, inclusive dos quadrinhos, dos videogames, dos outros filmes do Homem-Aranha, inclusive os live actions, até mesmo mostrando algumas dessas cenas. Isso traz pra mim, obviamente, o elemento da intertextualidade, já que essas cenas vão ser muito mais relevantes pra você naquele momento. Se você já conhecer aquelas histórias, você não precisa nem ter necessariamente consumido elas, mas você conhecer elas já faz uma baita diferença e mostra como esse universo do Miles se relaciona com essas outras histórias todas que você conhece do Homem-Aranha. Mas além disso, essa discussão sobre ter uma estrutura específica em todas as histórias de Homem-Aranha, pra mim é uma baita discussão metalinguística, que é um comentário bem interessante em relação a não só como essas histórias são feitas, mas também como o fandom lida com elas. Eu falei mais sobre isso no meu vídeo, sobre como é comum que determinadas histórias de super-heróis tenham algumas coisas específicas que sempre tem que acontecer, ou que costumam acontecer com uma certa frequência, mas o que eu não falei nesse vídeo de redes porque não cabia, e eu guardei aqui pro YouTube, por mais que esse vídeo já esteja gigante, é que em alguns casos, quando histórias de super-heróis vão tentar desafiar esses eventos canônicos, vão tentar mudar alguma coisa, as respostas dos fãs variam muito. Tem gente que não liga, obviamente, mas tem gente que acha meio ultrajante você sair de determinada estrutura muito específica. Então, na minha opinião, essa discussão sobre os eventos canônicos, ela tem muitas implicações e várias camadinhas de discussão aí, desde a importância disso pro multiverso na própria história, mas também passando pelo uso dessas estruturas em histórias em quadrinhos como um todo, e aí numa outra camada, já saindo um pouco das histórias em si e trazendo pro universo ao redor dessas histórias e como a gente, como público, interage com elas e como quem faz essas histórias interage com o público, já que existe essa ideia compartilhada de que determinadas histórias são imutáveis. Lógico que essa terceira camada é minha interpretação pessoal, tá? Pode ser que ninguém tenha pensado nisso na hora de fazer, mas eu acho que tem tudo a ver, queria saber a opinião de vocês aí nos comentários. Sobre as outras camadas, com certeza é uma discussão bem meta, bem interessante sobre a estrutura de quadrinhos, e também eu aposto que isso vai ser, de certa forma, subvertido no próximo filme, mas isso aí já é outro assunto para outro vídeo, deixa eu sair aqui dessa parte de spoilers pro pessoal poder voltar. Nessa parte de spoilers, mas realmente eu acho essa discussão sobre a trama e as autorreferências que ela faz e as referências externas, essa é uma discussão muito interessante na minha opinião. E a história de Através do Aranhaverso ter essas camadas, pra mim, é uma coisa muito interessante. Mas sabe o que eu não achei interessante? Que esse filme, ele é dividido em dois. Por mais que eles tivessem falado que eles iam lançar como parte 1 e parte 2, e aí depois eles decidiram dar títulos diferentes, né? Então a gente tem o Através do Aranhaverso agora, e depois vai ter o Além do Aranhaverso, ficou em português, se não me engano, que é Beyond the Spider-Verse, né? De qualquer forma, eles vão ser vendidos como filmes separados, mas não se enganem, é parte 1 e parte 2. E isso me deixou um pouco frustrada, porque várias coisas que eu esperava que se resolvessem nesse primeiro filme ficaram pro segundo. E aqui, gente, eu preciso ser justa. Eu falei muito sobre isso na minha análise de Duna. Se vocês quiserem ver, tem o link aqui embaixo. O Duna, do Denis Villeneuve, pra mim, é um filme que é muito legal, eu gostei muito dele, mas o problema é que ele era metade de um filme. Então eu só poderia realmente curtir ele como um filme completo quando saísse a parte 2, que demorou um tempão, mas acho que no final desse ano sai. E no caso de Homem-Aranha Através do Aranhaverso, isso também acontece de certa forma. Não acho que seja o mesmo caso de Duna. Eu acho que tá bem longe de ser, porque Duna parece simplesmente que você tava no meio do filme mesmo e alguém só apertou o pause e falou: volta semana que vem, ou daqui a 2 anos, 3 anos, que aí você vai assistir o resto. Não teve nenhum fechamento, assim, nada dizendo, essa história terminou, mas depois tem a parte 2. No caso de Homem-Aranha Através do Aranhaverso, você tem sim um momento ali de quebra da história, dizendo, tá todo mundo aí se preparando pra encerrar essa história, hein? Continua no próximo. Então é um pouco menos anticlimático, a história para em um momento que você tá ali empolgadão, assim, pra ver o que vai acontecer, e isso é um pouco frustrante, na minha opinião. Eu entendo que era muito grande pra deixar
fechar em um filme só, mas ao mesmo tempo, sim, isso me frustra porque eu queria o próximo amanhã já. O que eu acho que quando já tiver o terceiro filme, não vai ser um grande problema, porque aí você vê quando você quiser a conclusão da história. Mas eu vou ter que esperar até o ano que vem, né? Tá previsto pra março de 2024, se eu não me engano. Posso estar errada que eu tô falando de cabeça aqui. Então tem aí, né, quase um ano ainda até o próximo filme. E eu acredito que do jeito que as coisas estão encaminhadas na história, esse terceiro filme seja sim uma conclusão muito boa. Agora sim eu tô com a expectativa muito alta, porque se o segundo conseguiu ser desse jeito, sendo que normalmente quando a gente pensa em trilogias, óbvio que tem exceções, mas o segundo filme costuma ser o mais desafiador, porque ele não tem muito um começo nem um final. Nesse caso eles conseguiram fazer um começo bacana, porque o primeiro filme ele se fecha bem assim, né? Então apesar de ser uma continuação, é como se eles estivessem começando uma nova história, mas várias coisas que eu esperava que fossem se resolver nesse segundo filme vão ficar pro próximo. E esse talvez seja meu único comentário negativo nesse filme, o que assim, é muito impressionante que o defeito do filme seja ele acabar. Isso quer dizer que ele tava muito bom até então. Ele é um filme muito longo, eu ia dizer que ele é longo pra uma animação, mas ele é longo sob qualquer parâmetro, ele tem 2 horas e 20 de duração quase, e eu sei que hoje em dia que os filmes estão tudo com 3 horas de duração, isso não parece muito, mas até pouco tempo atrás a gente achava mais de 2h15 um filme muito longo, né? E assim, além de ser um grande feito, um filme animado ser desse tamanho, né? O que eu queria falar sobre a duração é que eu mal vi esse tempo passar. Eu vi algumas pessoas comentando que estavam achando ele um pouco longo. Tipo, ai, quando que vai encerrar? Sabe? Quero que encerre logo. Como é que vai fechar tudo isso? Mas eu particularmente não senti isso. Tô falando aqui há um tempão já, eu vou poupar vocês da minha voz, porque faz muito tempo que eu tô falando de Através do Aranhaverso. Queria falar mais, mas eu acho que esse é o máximo que eu consigo falar em um vídeo sem spoilers. Se vocês quiserem, quem sabe eu possa fazer um vídeo com spoilers, discutindo alguns pontos específicos, talvez essa coisa do evento canônico com mais detalhes, ou então previsões pro terceiro filme, porque eu tenho umas teorias aí que eu acho que vão ser bem legais, vocês vão curtir comentar comigo. Mas se vocês puderem tirar alguma coisa desse vídeo aqui, é que sim, Homem-Aranha Através do Aranhaverso superou o primeiro filme, e superou bastante, mesmo isso sendo uma tarefa muito difícil. Eu tô muito ansiosa pro terceiro filme, e eu recomendo que vocês vejam Através do Aranhaverso na maior tela que vocês puderem. Eu sei que esse é um papo meio chato às vezes, de falar, ai, veja numa tela grande, não sei o quê, mas levando em conta o quão ambiciosa é a parte visual e sonora também desse filme, porque acho que com uma tela maior você vai pegar um cinema com áudio melhor também, e a trilha sonora é ótima, eu nem falei disso nesse vídeo. Aí, ó, cada vez eu descubro uma coisa mais pra falar, vou encerrar, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, porque senão eu vou ficar aqui falando pra sempre. Eu vou deixar aqui na descrição também o link da Amazon com um artbook, várias coisas relacionadas ao Aranhaverso. Isso não é uma publi, mas se você quiser fazer qualquer compra de produtos relacionados ao filme, ou qualquer compra mesmo, sei lá, coisas pra sua casa, enfim, e quiser usar o meu link, você não gasta nada mais com isso e eu ganho uma pequena comissão. Isso ajuda o canal. Então salva esse link aí pra você usar. Me conta o que você achou de Aranhaverso e se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!